Shalom, shalom, povo de Deus. Volta aqui para contar a parte 3 do testemunho, né? Dando continuidade ali ao finalzinho da parte 2. Aonde eu dizia que eu corri para fazer um teste, né? Falei, uau, dessa vez vai. Mas, amados, mais uma vez o teste foi negativo e aquilo foi um baque no meu espírito. Porque toda vez que a gente executa todas as chaves, a gente acha assim, no outro dia a gente tem a resposta. E ainda mais com aquela experiência que a minha amiga estava tendo, uau, eu falei, agora, certeza que eu deve ser eu, tô grávida. Só que eu fiz o teste deu negativo. E eu falei, poxa, não é possível, meus planos se frustraram de novo, e meu coração quis se abater, e eu falei, não vai abater, porque se Deus me der um filho é Deus, se Ele não me der um filho, Ele continua sendo Deus, e para ser mãe eu posso ser mãe através da adoção, eu não tenho problema com isso, e comecei a declarar essas palavras pro meu espírito, sabe, pra minha própria alma, fazendo ela entender que a vontade de Deus pra mim estaria em primeiro lugar. E comecei a falar, Deus, agora eu paro, agora eu descanso, agora eu entrego nas suas mãos. Tudo que me cabia fazer eu fiz, eu criei, eu profetizei, eu ofertei. Agora é com o Deus das causas impossíveis. Se o Senhor quiser que um filho meu seja teu servo, teu escolhido, teu separado, eis-me aqui, Senhor. Cumpre a tua vontade na minha vida. Se não, eu vou continuar vivendo o restante dos meus dias que me cabem junto com o Senhor. E aí eu fui atacada de novo na mente, e o inimigo das nossas almas é terrível. Ele vem na hora que a gente está mais fraco, né? E ele veio dizer, olha, Deus não vai te dar um filho porque você vai morrer daqui a 10 anos. Para que você vai gerar um filho? Para deixar uma criança órfã, né? Então, assim, a minha mente ficou muito abalada, muito entristecida. Mas o que eu acho interessante é que sempre, por mais triste que eu estive, eu nunca passou pela minha cabeça em abandonar a fé que eu tinha, em abandonar Jesus. Hoje, né, eu entendo que muitas pessoas estão tão fragilizadas, mas, cara, quando a gente ama de verdade a Jesus, não é uma opção deixar Jesus. Então, pra mim, nunca foi uma opção, porque eu sei de onde eu vim, né? Então, eu sabia que Jesus era a minha única fonte de vida. E eu coloquei nas mãos do Senhor e disse, a partir de hoje eu já não vou mais fazer atos proféticos, eu já fiz. Não vou mais fazer oração de entrega, eu já fiz. Agora eu vou descansar, que a tua palavra diz que o Senhor descansou. Agora eu vou descansar. E vou viver a plenitude da sua vontade, né? E aí, passou-se mais ou menos um mês, eu tive um sonho. E nesse sonho, era um sonho tipo visão, só que na época eu ainda não sabia discernir, né? Era um sonho tipo visão. Eu via dentro de uma barriga, dentro de um ventre, né? O útero lá e um bebê de mais ou menos uns 6 meses, vamos dizer assim, de gestação dentro do útero. E era um menino. E aí eu tive aquela visão, acordei rapidamente, falei, uai, alguém tá gerando. Eu já tinha tido visões assim e sabia que alguém estava grávida, só que normalmente eu via o rosto, né, da mulher e tal, ia lá, passava a profecia e era em cima, daqui a pouco a mulher estava gerando. E ali eu não vi o rosto, aí eu, inocente, sem muita experiência, falei, Deus, depois me mostra quem é a pessoa para eu poder fazer a entrega da promessa. E nada, e Deus não falou, e eu acabei esquecendo, deixando. Aí um dia, era dia, né, passado assim mais ou menos um mês, eu tive o sonho, mais um mês mais ou menos, a minha menstruação, que sempre foi muito reguladinha, certinha, ela não veio. Naquele dia, assim, era pra ter vindo de manhã e deu meio-dia, não veio. Eu falei, tô grávida. É tipo isso, tô grávida. Meu esposo estava até trabalhando. Eu não falo muito do meu esposo nesse processo, porque ele é mais neutro, sabe? Ele sempre ficou assim... na verdade era ele que tinha que sustentar, né? Tinha que ser meu porto seguro. Então, assim, ele não demonstrava emoções, mas eu sabia que, né, ele estava triste, que ele estava abalado, que ele estava preocupado. Muitas vezes, assim, eu via ele entristecido pelo canto. Eu sabia que era isso, mas ele sempre buscou, assim, ser um ponto de segurança para mim, já que eu estava enfrentando tantos problemas. E o meu problema maior nem era não poder engravidar, era
A data da minha vida está contada, né? Ali é sobre o que eu iria passar, né? Segundo a medicina. Então, passado mais ou menos um mês, como eu disse, a minha menstruação era para ter vindo de manhã cedo, não veio até meio-dia, eu corri para fazer um teste. Eu acho que eu fui uma sócia dos testes de gravidez durante 8 anos e meio. Eu vou te falar, essa indústria enriqueceu comigo, porque eu fazia de 4 a 5 testes por mês. Tinha dias que eu fazia teste repetido. E eu tô falando isso aqui, me expondo, porque eu sei que as tentantes são assim. Eu sei que tem mulheres tentando engravidar que compram 10, 15 testes, porque até que finalize os 15 testes dizendo negativo, ela tem uma esperança que o último vai dar positivo. E eu passei por isso. E esse processo é muito doloroso. É como eu disse, a gente sente como se a gente tivesse sofrido um aborto. Na verdade, que estava grávida e você não foi capaz, né, de sustentar. Então, eu ainda tinha todos os diagnósticos de que eu não tinha, né, nenhum tipo de fertilidade, não ovulava, mas, cara, eu tinha uma promessa bíblica que eu li na palavra e eu tomei posse. Então, eu descansei, de verdade. E quando eu descansei, olha o que aconteceu. Naquele dia, eu saí da minha casa, eu fui buscar meu esposo trabalhava em Vitória, eu fui até ele, de lá a gente foi pro shopping em Vitória, nunca vou esquecer isso. Nós fomos pro shopping em Vitória, chegou lá, eu assim, com o meu coração, tô grávida, será que eu tô grávida? Tipo assim, a menstruação veio cedo, e aquela aflição toda hora, aí não vem, por favor, não vem, não tem? Aquela sensação, ai meu Deus, eu tô sentindo cólica, mas ela não veio, eu tô grávida. Só quem é tentante sabe o que eu tô dizendo. Aí toda hora você vai no banheiro, toda hora você usa papel higiênico pra ver se tem alguma manchinha, se tem alguma coisa. Gente, a gente entra em paranoia. Eu tô falando que eu sofri isso. Na verdade, eram 8 anos e meio, cara, é muito tempo, né? Assim, no nosso ver, no nosso tempo, né? No nosso relógio. Então, assim, pra mim eu tava pegando a qualquer que fosse a esperança. E aí, meu esposo na praia de alimentação, pedimos um lanche, eu falei com ele que ia no banheiro, e quando eu passei no banheiro eu não resisti, entrar na farmácia e comprar um teste. Comprei um teste, fui no banheiro, fiz o teste, não olhei o resultado, botei dentro do bolso da calça e vim, sentei com ele, né? Aí o lanche chegou, aí eu fui devagarinho, puxei o teste, porque eu só ia mostrar pra ele, né? Caso fosse positivo. Aí puxei o teste do bolso e quando eu olhei, meu Deus, tinha uma segunda listinha bem clarinha, mas assim, quase imperceptível. Mas eu vi. E eu falei, eu não acredito. Aí eu comecei a rir à toa, comecei a pular de felicidade. Aí peguei o teste, entreguei a ele, aí ele, isso é positivo? Eu falei, é positivo. Aí nos alegramos, comemoramos. Assim, saímos de lá nas nuvens, sem acreditar que, de fato, a gente pudesse estar vivendo essa promessa. E o que eu fiz? Falei, vai que tem algum erro, né, nesse resultado, porque diante de tanto diagnóstico ruim, tanta espera, será que isso pode ter ocorrido? E aí eu marquei uma ultrassom no outro dia, que eu sou assim, acelerada para as coisas. No outro dia fiz a ultrassom. Quando eu chego na clínica para fazer a ultrassom, a moça perguntou quanto tempo de atraso menstrual tem. Aí eu falei, tem 2 dias de atraso menstrual. Ela falou, olha, você tem que esperar mais tempo, porque a chance de não conseguir visualizar nada é muito grande. Aí eu falei, moça, eu não aguento esperar mais tempo, você não tá entendendo. É 8 anos e meio que eu tô esperando pra ter um filho. Eu virei amiga dessa menina e anos depois, ela era recém-casada, anos depois, ela tentou engravidar e começou a mesma luta para conseguir engravidar. E eu lembro que ela me procurava e falava bem assim, eu creio que Deus fez na sua história, Deus pode fazer por mim. A gente acabou virando amiga e parceira aí de testemunho, né? E sim, ela teve um bebê, uma menina linda, e Deus fez também um milagre na vida dela depois de 2 anos e meio. E, cara, eu falei, não, eu tenho que fazer o exame. Aí fizemos o exame. Conclusão, não deu pra ver nada. Aí o médico falou, olha, gravidez não temos. Aqui não. Aí eu falei, poxa Deus, não é possível. Mas alguma coisa dentro de mim dizia assim, é só uma questão de tempo. Eu tava tão apavorada e era tão cedo que não tinha nada, sabe? Não tinha como constar nada ainda.
E aí eu aguardei uma semana. Você acha que eu aguardei 15 dias? É ruim. Aguardei uma semana, voltei para fazer ultrassom. Chegou lá, não tinha nada, não dava para ver nada. Aí o médico disse para mim assim, eu mostrei o teste de gravidez, né, o testezinho. Aí ele falou assim, olha, faz o exame de sangue, porque testes dão falso positivo. Aí eu falei, tá amarrado, não. Não é falso positivo, não. É o meu filho, sim. É a promessa que Deus tem pra mim. Aí fui lá, fiz um beta HCG, né? Porque eu sabia que se eu tivesse feito o beta, se na ultrassom não tava dando pra ver, no beta não ia ver muita coisa também. Aí eu fiz um beta. A moça me perguntou, eu falei com ela que não era, eu falei que tinha mais tempo para poder ela fazer, porque senão também não ia querer fazer. Aí fiz o exame e deu negativo. Eu falei, gente, não tô grávida. Não tô, deve ter dado algum erro naquele testezinho. E aí eu comprei uns 10 testes daquele. E aí todo dia eu fazia aquele teste. E dava a mesma listinha bem clarinha. Aí passou mais ou menos uma semana, mais uma semana. Eu voltei para repetir o beta HCG. Gente, quando eu chegava naquele laboratório cremasco, as meninas faltavam assim, me dar um abraço e falar, olha, fica tranquilo que uma hora vai dar certo. Elas já tinham pena de mim, sabe? Porque todo mês eu tava ali, há 8 anos. Todo mês fazendo beta HCG, todo mês com expectativa. Aí eu me lembro que eu fiz, né, o exame pela manhã, e aí quando deu o resultado, assim, o horário de resultado, na época não tinha esses negócios de pegar resultado pela internet, hoje tem, né, tinha que ir lá. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, a menina olhou pra mim assim, eu olhei pra ela e falei, tô grávida? Tipo assim, a menina nem podia olhar o resultado, mas eu queria saber, tô grávida? Aí ela levantou, correu e me deu um abraço. Cara, eu não acredito até hoje nisso. Ela quebrou o sigilo, né, que não pode. E me deu um abraço, falou, parabéns, você vai ser mamãe. Aí, cara, nossa, eu não gosto nem de lembrar, porque assim, foi uma realidade, sabe? Algo assim, que se tornou uma realidade, era só um sonho. E aí, pronto, quando ela disse isso, meu coração aquietou, acalmou. E eu marquei para daqui mais uma semana ultrassom. E quando eu cheguei lá, dava para ver já o saquinho gestacional. E enfim, o Matheus estava a caminho. E eu só sabia agradecer a Deus, eu só sabia, sabe, eu vivi assim, o primeiro mês, um mês de extrema alegria. A gente não tem como explicar, só quem passa, né, sabe o que quem esperou muito, quem orou muito, quem chorou muito. Foram muitas lágrimas derramadas, então naquele momento, toda e qualquer lágrima era de alegria, então falei, uau, nós vamos viver a promessa, nós vamos viver a promessa. Aí contei pra menina, né, que me ajudou, aí ela se alegrou com a gente, a igreja toda se alegrou, aquela coisa toda. E aí eu esqueci de uma parte, né, do que a gravidez gera. O mal-estar, essa parte eu não tava pronta. Gente, mas eu passei mal. Só pra você ter uma ideia, eu trabalhava nessa época, né, e eu trabalhava do lado de um restaurante. A mulher começava a fazer a comida, eu começava a vomitar. Até a hora de eu sair de lá, eu tava enjoada, passando mal. E eu não conseguia comer nada. Eu passei 9 meses sem comer. Sem comer comida. A única coisa que eu conseguia comer era manga com sal. Era a única coisa que parava no meu estômago. E aí, óbvio, eu tive sérios problemas, porque além do meu corpo ser um pouco fragilizado, nós fomos descobrir isso durante a gestação, que realmente tinha sintomas, entende? Por exemplo, o primeiro sintoma, eu acordei numa manhã com o travesseiro cheio de sangue, que tinha saído pela minha boca. Então, assim, meu coração acelerou, meu Deus, o fígado, né? A gente já tinha um diagnóstico de que ele não ia conseguir metabolizar. Então eu corri para o pronto-socorro, procurei a médica falou, olha, vamos fazer outros exames, vamos averiguar, e marcou para mim uma cirurgia para fazer a biópsia do fígado, porque ela de fato queria saber o estado do fígado, porque eu não dei continuação ao processo, né? Eu não queria tomar aquele coquetel, então eu não dei continuação ao tratamento, eu encerrei o tratamento por conta própria. E aí, naquela hora, ela marcou a biópsia. E como eu estava assim, recém, né,
gestante, eu fiquei muito preocupada com isso, e ela falou que era uma questão de vida ou morte, que eu precisava, só que era uma anestesia geral que eu tinha que tomar, e aí eu fiquei com muito medo, aquela coisa toda, e o médico, não, você tem que fazer, aquela coisa toda, e eu, não, gente, eu não tenho condição de fazer, né, agora que eu tô grávida, mas os médicos, eles são assim, eles querem priorizar a vida da mãe, né, a mãe em primeiro lugar. E aí eu falei, gente, qual o risco e tal? Aí eles me prometeram que o risco era pequeno e tal, do bebê, não tinha a ver tanto assim com o bebê, né? A cirurgia era uma cirurgia não muito invasiva, ela era uma cirurgia que dava uma anestesia, mas eu não sei se era local, não sei, eu sei que tinha uma agulha que colocava e ela ia direto no fígado, puxava bem um pedacinho bem pequitinho e voltava. Essa era a cirurgia. Aí eu aceitei fazer, grávida assim, de pouquíssimo tempo. Falei, gente, já que eu tô tendo esses sinais, né? Esses sintomas, sangue saindo pela boca, eu vou precisar ir. Não tem jeito, porque como é que eu vou fazer? Eu preciso ver o estado desse fígado, o que eu posso fazer. E aí eu marquei no Meridional o exame, o dia de fazer a coleta da biópsia. Ia ser um caso todo específico, porque eu tava grávida e a situação era uma situação grave. Então acho que eles iam dar uma anestesia local para tirar um pedacinho. Né? Alguma coisa eu não me lembro, que tem muito tempo, né, gente? E aí eu lembro que a cirurgia era 6 horas da manhã e eu marquei com a minha amiga, né? Pra poder me levar e, enfim, ela me levou. Levei uma bolsa pequena, uma malazinha. Eu ia internar, fazer a cirurgia. 2 dias eu tava recuperada, tava em casa. É uma cirurgia porque não é muito invasiva, mas é uma cirurgia. Então, assim, de alguma forma a equipe médica estava um pouco atenta com isso, por o fato de eu estar grávida e de toda a situação. Aí, o que acontece? Quando chegou no dia de fazer a cirurgia, eu fui às 6 horas da manhã, como foi combinado e tal. Quando eu chego na recepção, entreguei os meus papéis, as coisas ali da cirurgia. Aí eu tô vendo que o atendente anda pra lá, anda pra cá, anda pra lá e pra cá. E eu tô conversando com a minha amiga, né? Esperando eles me ali preencherem o meu negócio de internação. E aquele cara andando pra lá e pra cá e procura um trem, procura outro. Daqui a pouco ele veio e disse assim, olha, você não tem cirurgia marcada pra hoje? Eu falei, tenho, moço, tá aqui, ó, o papel, as coisas da cirurgia, o nome do médico, o horário, o material que ele tinha que pedir. Ele falou assim, moço, hoje esse médico não tá nem de plantão no hospital, não é costume dele estar aqui. Como é que ele marcou essa cirurgia pra hoje? Eu falei, eu não sei, foi vocês que marcaram, eu não sei, eu só vim. E aí ele procurou lá dentro, ele falou, cara, eu não tô achando nem seu prontuário, não tem prontuário seu aqui no Meridional. Eu falei, moço, olha aqui os exames feitos pelo médico aqui. Ele falou, eu tô vendo, mas eu não estou achando nem seu prontuário. E outra, não temos agulha para esse tipo de cirurgia, não, essas agulhas não são daqui, essas agulhas são pedidas de fora e ela vem de acordo com cada paciente. Ou seja, não tem seu médico, não é de plantão hoje, ele está de folga, inclusive está em outro estado, não tem o material da sua cirurgia e nem estou achando seu prontuário aqui. Eu não sei o que ocorreu. Ele falou assim, menina, você crê em Deus? Eu nunca vou esquecer disso. A minha amiga estava comigo e ela é prova viva. Aí eu falei, creio, claro. Ele falou assim, essa cirurgia não é pra você, vai embora desse hospital, pega suas coisas e vai embora. Porque não tem condições, isso nunca aconteceu na história do Hospital Meridional, vai embora. Mas ele não precisou acabar de falar. Eu peguei minhas coisas, falei, contei pra ela o que aconteceu, ela assistiu ali ele falando, falei, vambora, vambora. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado, vambora. Fomos embora e eu nunca voltei pra fazer essa biópsia. Meu Deus, você não tá entendendo o que Deus estava fazendo. Mas ainda assim foi uma gestação bem complicada, porque o meu corpo não metabolizava, não tinha hormônios de equilíbrio. Então eu passava muito mal, muita tonteira, muito enjoo, muita fraqueza, e eu perdi 8 quilos e pouco. Eu perdi na gestação, ao invés de ganhar. Então minha gravidez passou a ser uma gravidez de alto risco. Então eu saí do particular e fui encaminhada para o Hospital das Clínicas, que era o hospital mais capacitado para tratar o meu caso, né, com a hepatite C, grávida, numa gravidez de risco que o bebê não estava desenvolvendo. Eu vou contar mais uma parte no próximo vídeo. Shalom, shalom.